caso do Luva especificamente, foi um pedido dele. Ele falou, não. Ele te procurou? Ele me procurou. Como vocês se conheceram? A gente se conheceu agora, depois que eu já estava tirando, Ou ele saiu da casa empresariando. dele, eu conheci ele em Recife, há 3 semanas atrás. Mas como que foi que ele chegou até você? Como é que chegou o Luva de Pedreiro até você? A gente eu acompanhava ele desde cedo, a gente se curtia ali no Instagram, eu comentava, ele comentava, tal, tal. Aí ele se abriu comigo de uma situação em abril, voltou a se abrir agora em julho, em junho, quando ele fez aquela live. E aí eu organizei uma equipe que é quem eu queria que trabalhasse com ele, pessoal de Recife, que eu conheço, são pessoas muito boas de trabalho. Tiraram ele da casa dele, quando chegaram, aí ele falou, não, tudo bem, a equipe é boa, mas eu quero que você esteja à frente. Ele e o pai dele pediram para mim, falei, não, eu não trabalho com isso, mas é um pedido de vocês. Então, hoje aparece 50 pessoas por dia pedindo para que eu empresarie, mas eu não faço isso e nem pretendo fazer. Então ele, comercialmente, eu estou ativamente, eu que estou participando com as reuniões, tem muita novidade. Tá lidando com tudo. Toda a parte comercial eu tô lidando, porque aí tinha coisa que eu passo para ele, tinha coisa que as pessoas já procuravam e eu tô entrando no meio do caminho para fazer essas negociações. Então, tá fácil, porque eu não preciso vender ele. Ele já é o produto que todo mundo quer, então a gente está só direcionando. Seu nome envolvido em várias fitas aí rolando, pra cá, vai reportagem, Sim. isso e aquilo. Como que Falcão Foi tá? um momento assim que me incomodou muito, né? Foram 2 semanas bem complicadas, porque o lado de lá tinha que ter um motivo para estar perdendo o menino. E o motivo era me atacar. E assim, graças a Deus eu tinha todas as provas que tudo que eu falei, desde a primeira coisa até a última, eu falei 100% a verdade. Tanto que quando vinha uma história, eu tinha as provas. Senão era a palavra de um contra a palavra de outro. Mas assim, agora as coisas estão no eixo, foi tudo provado, tudo comprovado. Porque eu não queria mostrar assim, pô, o Falcão tá mentindo, o Falcão aliciou o menino. Não, em nenhum momento eu mostrei tudo. Quando ele me chamou, aí eu tinha a conversa do WhatsApp, aí eu tinha quando ele me procurou, os áudios que ele me mandou. Então, a partir do momento que eu tenho 20 anos de carreira, eu não queria empresariar ninguém, nem é o que eu faço, e você coloca em risco ou em dúvida o que você está falando, é muito complicado. Demais. Mas, por sorte, graças a Deus, tinha todos os detalhes de tudo que eu falei, fiz questão de mostrar tintim por tintim. Sempre falei que eu não tinha nada contra o rapaz lá, nem tenho, tomara que tudo se resolva. Mas, quando ele abrisse a boca, ele tinha que procurar alguém, tipo assim, eu perdi, mas a culpa não é minha, a culpa é desse, a culpa é desse. Mas no final o menino também se abriu, o pai se abriu, eu também acabei falando tudo que eu tinha e ponto final, vira a chave, daqui pra frente a gente Tá, tem... a situação hoje do Luva, ele tá totalmente desimpedido pra fazer o que ele quiser? O que tá rolando? O que você pode falar de projeto? Porque, mano, esse moleque é um diamante gigantesco a ser lapidado, assim, pra ter uma carreira longa, porque ele é muito carismático. Muito. Ele parece jogar muita bola. Queria até te perguntar se ele é realmente bom mesmo. Ele é bom de bola. Ele é bom de bola. Bate muito bem na bola. É. Até tava brincando ontem com o Gabriel Jesus. Falei, irmão, o Tite devia convocar esse moleque. Tem a bolinha parada ali, resolve às vezes. Imagina a escalação, Luva de Pedreiro. Se fosse igual futsal, né? Entra lá, bate a falta e volta. Volta, Não. então a gente Eita, falou se isso. for- Imagina o mais Luva fácil. falando assim, Neymar, deixa só eu e essa. E ele bater. Então, assim, claro que a gente tem o direcionamento comercial, mas ele é um menino de 20 anos, que ele tem que ser um menino de 20 anos, ele não vai ter 20 anos de novo. Sim. Então, claro, tem a particularidade dele, que é o Instagram dele, que antes era compartilhado, hoje... Claro, ele quer falar com uma menininha. Ele quer, né? É da idade, cara. Eu tenho meus filhos, meu filho tem 19, tenho o meu filho, meus outros filhos, meu outro filho e meus enteados de 16, são meus filhos também. Eles querem ter a liberdade A deles. intimidade De deles. falar com uma menininha, às vezes até vai sair alguma coisinha aqui e tal, vai vazar, mas é a intimidade dele, eu não posso entrar na intimidade dele. Dentro do que chegar a acontecer, tomara que não, a gente vai chegar, O que é vida cuidado com pessoal ele. é É ele, vida né? pessoal, claro, agora comercialmente a gente tem uma direção. Agora ele quer ir num show, ele quer ir pro Rio, ele tem que ir, pronto. Agora comercialmente a gente tem que dar direção para que ele tenha muito dinheiro na conta, que ele tenha sobrevida, como você falou, acho que essa confusão que aconteceu foi bom para as pessoas conhecerem a essência dele, para fugir aquela coisa da entrega dele do Instagram, que é o conteúdo dele, que é o graças a Deus Pai, receba, se tá tudo certo. Então, nesse momento das confusões, as pessoas puderam ver a essência dele, que ele é inteligente, mesmo sem ele saber ler nem escrever direito, mas ele é inteligente. O pai e a mãe, que eles moram num povoado de 170 pessoas, que é 20 quilômetros de uma cidade, estrada de terra, e só moram aquelas pessoas ali. Então, a maldade não chegou ali. Então esse menino, ele vai vir no mundo que vai começar a conhecer a maldade, só que a essência dele não é.
E nesse momento... Então com muita essas- coisa pra ele ainda é tudo novo. Muita coisa nova. Quando ele saiu, ele estava com 14 milhões, ele tá para bater 18 e muita gente porque conheceu a pessoa que ele é, a essência Fenômeno, dele. mano. E a gente, claro, tem ideias de novos conteúdos, de mudar daqui para frente, ele criar um novo bordão. Até a Copa do Mundo é sucesso que ele é e tá tudo certo. Vai voltar os conteúdos dele O que agora. vai ter de gente comemorando igual Luva de Pedreiro na Copa do Mundo? Muita gente. Nossa. E ele vai estar na Copa. Então imagina, pode ser ele foi para o Marrocos agora 2 semanas atrás, cara, ele parou o Marrocos, cara. Tá falando sério? Ele parou. Teve uma hora lá que teve um cara do Marrocos que ele começou a rodar a timeline dele de pessoas que ele seguia no Marrocos e de imprensa. Todas as fotos, todas, 100% tava ele. De notícia, ele andava na rua, a molecada do Marrocos, se receba, a gente, ele até postou esse vídeo. Né? É impressionante. No aeroporto, qualquer E nacionalidade. como que é a cabeça dele, assim, tipo, não se deslumbrou, cara? Como que é a mente dele de, tipo... Que ele tá muito famoso, como Muito. que ele lida com isso? Ele não tem noção. Eu não tenho noção. Ele não tem noção. Mesmo do lado financeiro, por que a gente exige que ele estude? Porque quando ele tiver uma família, uma mulher, a mulher não vai querer estar com um menino que não sabe ler e escrever. Uhum. O pai e a mãe são mais senhores, ralaram a vida inteira. Ele vai ter que cuidar do pai e da mãe. Ele vai ter que saber, ele vai ter que ter noção que ele ter 5 mil reais na conta ou ter 5 milhões tem uma diferença. E ele não tem. Se ele conseguir comprar ali as coisinhas dele do mês, tá bom. Mas não, ele tem que estudar, ele tem que cuidar, ele tem que saber quanto tem, ele tem que saber quanto entra, como faz. Saber quanto ele vale, né? Totalmente, só que assim, ele quer estar com as pessoas. Igual agora, a equipe do marketing foi pro Rio fazer lá o desafio XZ e falou, quero ir junto. Não, mas não, eu quero ir junto, porque a molecada que é da turma ali, os influenciadores que tem lá no Recife, é tudo meio da idade dele. Então é a família nova que ele tem, então ele quer estar junto, eu não posso proibir ele de não ir. Eu não posso, tô indo para São Paulo, o pessoal lá da diretoria, eu vou para São Paulo passar um final de semana, não tá, pô, posso ir junto. Então ele quer descobrir Ele quer. o mundo, ele quer estar solto, ele quer escutar a música que ele quer. E a gente incentiva muito para que ele faça isso. Então, assim, você vê que ele está muito feliz, a gente fica muito feliz dele estar A galera também. pegou muito no Ah, pé, que não sei se legal. você pode falar, Falcão, que muita galera falou assim, não, mas esse percentual tá assim, tá assado. Qual que é o percentual hoje do Boa. Luva com o Falcão? Muito boa pergunta. Ele tinha 45 e antigamente ele tinha 45 e o outro 55. O que a gente fez? Ele, na própria coisa, ele era minoritário. Ele era minoritário. Ele tinha 45. Aquela história que os 5% que tiraram dele também foi meio que obrigado. É uma história do passado. O que a gente fez? No mesmo dia que a gente encontrou em Recife, é muito importante falar isso, porque tem o 60 e 40 de um jeito, tem o 60 e 40 de outro. Hoje nós temos 60%, ele tem 60%, nós temos 40%. Por quê? Quando nós conversamos foi o seguinte, pega todos os custos, porque a gente também pensou no cruzador do Luva e no goleiro do Luva, então hoje eles moram em apartamentos com a família também. em Ah, então Recife. pensaram neles também. Lógico, eles têm lá a ajuda de custo da família, tudo custeado por nós. O que nós conversamos com ele, com o pai e com a mãe? Ó, 80 e 20, a gente pega todos os custos, traz aqui, por exemplo, 10 reais. Todos os custos deu 3 reais. A gente tira os 3 reais, a gente divide esse custo, o que sobrar dos 7 reais, 80 e 20. A gente pega todos os custos, divide esses custos, 70 e 30, ou 60 e 40, todos os custos entram no nosso 40, que no final vai ser 20, dependendo do faturamento vai ser menos que 20, dependendo do faturamento vai ser um pouco mais que 20, mas a conta que a gente fez é que geralmente vai dar ali 20, 18, Sempre 22, nessa média. sempre nessa média. E ele vai ganhar os 60% dele, totalmente dele. Então assim, não é assim, é 60 e 40, beleza. Porque o pessoal que veio de fora, entrou e dividiu 60 e 40. Não, os 60 é 100% dele, os 40 a gente pega todo esse custo, logística, família, cruzador, o goleiro, as viagens, porque a viagem é assim, o patrocinador dá uma passagem mais 1 ou 2. Ele quer viajar com 5, vai entrar nesses custos do 40, que aí é passagem, hospedagem, é o escritório, é uma equipe gigante que trabalha para ele hoje, é a casa. Então todos os custos estão dentro do 40. Entendi. Às vezes os 60%, dependendo do faturamento momentâneo, vai ser maior do que o 80%. Então é questão de matemática. Então a gente deu essas opções e falou, não quer saber disso aí não. Dá os 60%, que assim, prestação de conta mês a mês, ele não quer. Então a gente fez as opções, 80 e 20, pega os custos, joga no valor e 80 e 20, 70 e 30, divide 70 e 30, ou 60% totalmente seu e qualquer custo que tenha é dos 40%. Entendi. Então tudo que entra de bruto, Luva de Pedreiro vai pegar 60%, não vai ser mexido, e o que gastou de infraestrutura, Tudo. viagem, comida, não sei o Tá quê, nos nossos 40. quem paga é vocês. Tá nos nossos 40. Então os 60 dele é 100% para ele.
O 60%, não é a conta da Dilma, né? Realmente, 60% dele Não, não tem custo nenhum. Mas eu entendi. Estourou, hein, Luva? Isso é muito bom, porque às vezes a gente que tem um negócio fica assim, "Ai, mas seria, pô, dividir os custos, o custo sai só do nosso bolso." Enfim, mano, que bom que ele tá E feliz. aí todo mês sentar a prestação de... Ele não quer. Ele não quer. Eu, no caso, eu também escolheria esse 60%. Eu também não é querer prestar conta. Não, ele falou, não quero saber disso não. É 60, o que não vai me incomodar? Eu falei, então é isso. Mas a gente explicou tudo, colocou, desenhou, explicou. Então foi uma opção, nós demos a opção para eles escolherem. Então dentro da escolha dele, eu acho que é justo para os dois lados, porque é o que eu falei, o 80 e 20, às vezes dar menos do que o 60 e 40. Então é uma questão de números. Então tem mês, dependendo da época de Copa do Mundo ele vai bombar, ano que vem pode cair. Então, às vezes, os 60, os 80 ia ser menor que o 60. Então, assim, tudo que entrar 60 dele não tem prestação. Ele é realmente bom mesmo. Ele é bom de bola. Ele é bom de bola. Bate muito bem na bola. Até tava brincando ontem com o Gabriel Jesus. Falei, irmão, o Tite devia convocar esse moleque. Tem a bolinha parada ali, resolve às vezes. Imagina a escalação, Luva de Pedreiro. Se fosse igual futsal, né? Entra lá, bate a falta e volta. Volta, então a gente falou isso. Imagina o Luva falando assim, Neymar, deixa só eu e essa. E ele bater. Então, assim, claro que a gente tem o direcionamento comercial, mas ele é um menino de 20 anos, que ele tem que ser um menino de 20 anos, ele não vai ter 20 anos de novo. Sim. Então, claro, tem a particularidade dele, que é o Instagram dele, que antes era compartilhado, hoje, claro, ele quer falar com uma menininha. Ele quer, né? É da idade, cara. Eu tenho meus filhos, meu filho tem 19, tenho o meu filho, meus outros filhos, meu outro filho e meus enteados de 16, são meus filhos também. Eles querem ter a liberdade deles. A intimidade de deles. falar com uma menininha, às vezes até vai sair alguma coisinha aqui e tal, vai vazar, mas é a intimidade dele, eu não posso entrar na intimidade dele. Dentro do que chegar a acontecer, tomara que não, a gente vai chegar, O que é vida pessoal é vida pessoal, claro. Agora, comercialmente, a gente tem uma direção. Agora, ele quer ir num show, ele quer ir pro Rio, ele tem que ir. Pronto. Agora, comercialmente, a gente tem que dar direção para que ele tenha muito dinheiro na conta, que ele tenha sobrevida, como você falou. Acho que essa confusão que aconteceu foi bom para as pessoas conhecerem a essência dele, para fugir aquela coisa da entrega dele do Instagram, que é o conteúdo dele, que é o graças a Deus Pai, receba, se tá tudo certo. Então, nesse momento das confusões, as pessoas puderam ver a essência dele, que ele é inteligente, mesmo sem ele saber ler nem escrever direito, mas ele é inteligente. O pai e a mãe, que eles moram num povoado de 170 pessoas, que é 20 quilômetros de uma cidade, estrada de terra, e só moram aquelas pessoas ali. Então, a maldade não chegou ali. Então esse menino, ele vai vir no mundo que vai começar a conhecer a maldade, só que a essência dele não é. E nesse momento... Então muita coisa para ele ainda é tudo novo. Muita coisa nova. Quando ele saiu, ele estava com 14 milhões, ele tá para bater 18, e muita gente porque conheceu a pessoa que ele é, a essência dele. Mano. E a gente, claro, tem ideias de novos conteúdos, de mudar daqui para frente, ele criar um novo bordão. Até a Copa do Mundo é sucesso que ele é e tá tudo certo. Vai voltar os conteúdos dele agora. O que vai ter de gente comemorando igual Luva de Pedreiro na Copa do Mundo? Nossa! E ele vai estar na Copa. Então imagina, pode ser ele foi pro Marrocos agora 2 semanas atrás, cara, ele parou o Marrocos, cara. Tá falando sério? Ele parou. Teve uma hora lá que teve um cara do Marrocos que ele começou a rodar a timeline dele de pessoas que ele seguia no Marrocos e de imprensa. Todas as fotos, todas, 100% tava ele. De notícia, ele andava na rua, a molecada do Marrocos, se receba, ele até postou esse vídeo. É impressionante, no aeroporto, qualquer nacionalidade. E como que é a cabeça dele, assim, tipo, ele não se deslumbrou, cara? Como que é a mente dele de, tipo, que ele tá muito famoso, como que ele lida com isso? Ele não tem noção. Ele não tem noção. Ele não tem noção, mesmo do lado financeiro. Por que a gente exige que ele estude? Porque quando ele tiver uma família, uma mulher, a mulher não vai querer estar com um menino que não sabe ler e escrever. O pai e a mãe são mais senhores, ralaram a vida inteira, ele vai ter que cuidar do pai e da mãe. Ele vai ter que saber, ele vai ter que ter noção que ele ter 5 mil reais na conta ou ter 5 milhões tem uma diferença. E ele não tem. Se ele conseguir comprar ali as coisinhas dele do mês, tá bom. Mas não, ele tem que estudar, ele tem que cuidar, ele tem que saber quanto tem, ele tem que saber quanto entra, como faz. Saber quanto ele vale, né? Totalmente. Só que assim, ele quer estar com as pessoas. Igual agora, a equipe do marketing foi pro Rio fazer lá o desafio X e falou, quero ir junto. Não, mas eu quero ir junto, porque a molecada que é da turma ali, os influenciadores que tem lá no Recife, é tudo meio da idade dele. Então é a família nova que ele tem, então ele quer estar junto, eu não posso proibir ele de não ir. Eu não posso, tô indo para São Paulo, o pessoal lá da diretoria, eu vou para São Paulo passar um final de semana, não tá, pô, posso ir junto. Então ele quer descobrir o mundo, ele quer estar solto, ele quer escutar a música que ele quer, e a gente incentiva muito para que ele faça isso. Então assim, você vê que ele está muito feliz, a gente fica muito feliz ele estar também.
Ah, que Sei lá. legal saber disso. Porra, tenta trazer esse cara aqui, mano. Com certeza. Isso daí já tá no nosso time, a gente só tá esperando esse lado jurídico, deixar esfriar, né? Que foi um turbilhão, 2 semanas. Quem vê de fora, caramba, quanta Tem que coisa. resolver Sabe por que tudo. que eu queria trazer ele aqui, Falcão? Porque eu acho que nessas entrevistas a gente conheceu o lado puro, o lado normal dele, mas ele só falou sobre isso. Exato, é Eu verdade. queria tentar extrair outras coisas do Luva de Pedreiro, sabe? Conheceu Histórias o Irã, né? engraçadas. Conheceu o Irã. Por que que ele pegou a porra do celular e inventou aquilo? Se ele grava quantas vezes até ficar o vídeo perfeito. Ele falou Fazer que uma é resenha com inerrável, ele. pai. É. Inerrável, 300 Isso com chutes. certeza ele não vai falar. Não vai falar, né? Ele falou 300 chutes, 298 gols, 2 traves. Quem é melhor que ele? As Ninguém. 2 traves foi porque eu quis acertar a trave. Ele fala, tá pronto. Então vai Não, falar mas o quê? já teve chutes ali que eu olhei, eu falei, mano, impressionante. ele bate E bem, com as 2 cara. pernas, né? É com as Tem com a duas? esquerda, tem com a direita, tem tudo. Eu não sei chutar de direita. E ele sabe, cara. Ele é bom demais. Ele é Então, bom. Luva, queremos você aqui, viu? Ele vai vir, Um dia ele vir. vem. Prometo que ele vem. Promessa minha. Ó, isso vai rolar em breve, mas você falou assim, a gente tem que deixar ele fazer as coisas que ele tem vontade e tal. E quais são as vontades do Irã hoje? Tipo assim, o que que Cara, ele quer fazer? É com muita coisa que ele não podia. Então ele quer, eu quero colocar uma música do Pose. Não podia. Você gosta? Você tá na sua casa, põe, cara. Qual que é o problema? Quantos meninos da sua idade Ah, quer tinha pôr? isso? Tinha isso. Tudo relatado por ele. Nem vou queimar, que senão Uhum. eu vou cortar o assunto que Sim. ele vai ter com vocês aqui. Então ele queria, por exemplo, eu quero ir lá em Recife, o pessoal vai pra uma festinha à noite, vai pra um show. Ele não podia. Ele tem que ir. Ele tem que viver a idade Ele dele. tem Não que tem que ser viver. só um produto. O produto, ele tem um momento para ser o produto. Ele tem um momento para ser o Luva de Pedreiro, mas ele tem que ser o Irã também. Mas isso também é inteligente comercialmente, porque se ele também só ficar sendo um produto e viver do meme, entre aspas, que eu acho que ele não é só um meme, ele vai se limitar àquilo. Vai cansar, E né? a galera não começa, tipo, porque ele vivendo, a galera pode gostar do jeito de falar dele, do Exato. lifestyle, do jeito de se vestir, do jeito de se comportar, dele virar não só o cara que vai fazer o vídeo rápido ali, mas ele vai virar um influenciador, vai ter um canal no Claro. YouTube, vai começar a trilhar uma carreira ali igual o Fred trilhou com o futebol, você entendeu? Isso. Que é diferente, aí começa a ficar mais longe. É igual o MC Kevin. Quantas pessoas não quem não acordava de manhã para ver ele acordando, o que, É. que ele ia falar, independente de você gostar da música ou não gostar da música, você gostava do personagem. Sim. E ele tem tudo para fazer isso também. E eu até falo para ele, ó, esse cara, porque independente de quem gosta de futebol, porque o conteúdo dele é de futebol. Só que assim, de ver o jeito dele falar, de falar certo, falar errado, ser ele, né? Ele não É tem que muito bom. perder essa essência. Então ele tem muita força para fazer isso, e como eu falei, hoje, pelo menos os últimos 4 milhões de seguidores, pelo menos 70% é pela essência que conheceram dele. E ele tem que extrair isso, ele tem que mostrar isso para as pessoas. E ele realmente, quando você conversa com ele, é muito gostoso, assim, sabe? É muito legal. E ele inventa uma palavra na hora, o inerrável que você Eu sou colocou. inerrável. Daí ele foi comer e falou, eu sou Incomível. 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 Então isso é legal pra caramba, cara. O pessoal curte, porque é a essência que a gente não vê mais, né? Uma essência pura, Pura. verdadeira, e é ele.